Viva, está com a Hora da Verdade. O nosso convidado hoje é Pedro Reis, é Ministro da Economia, a quem agradecemos a disponibilidade tão pronta para aqui estar. O meu nome é Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. O Primeiro-Ministro anunciou que vai apresentar uma moção de confiança ao Governo. O Partido Socialista já avisou que vai votar contra. Para que apresentar uma moção de confiança se sabe já o desfecho? Primeiro porque não se sabe até ao dia. Verdade seja dita, há uma certa formalidade, institucionalidade, coreografia que é importante cumprir. Segundo, porque a história está cheia e a política está cheia de surpresas. Terceiro, porque é muito importante que sejam chamados os partidos a clarificarem as suas posições. Responsabilizá-los. Porque atrás da decisão vem a responsabilização. E, portanto, o Governo, que esteja claro, o que se propõe é pedir uma relegitimação em sede de Parlamento ao seu programa, à sua ação, à sua capacidade de reformar como bem precisamos. E cabe, neste momento, ao Parlamento, e em particular ao Partido Socialista e ao Chega, definirem se realmente votam contra a moção de confiança. E aí sim entraremos numa nova fase. Ainda tem esperança que da parte do Chega possa haver uma reversão e também do Partido Socialista? Não há estados de alma nestas situações. Nós o que estamos é a submeter, a colocar com a frontalidade máxima e a abertura total, como aliás o Primeiro-Ministro anunciou no sábado, que foi dizer a situação ao que chegou implica a clarificação máxima. E a clarificação máxima é se entender que mesmo com as moções de censura, mesmo que sejam rejeitadas, continuar esta catadupa de dúvidas, de insinuações, de questões, então mais vale colocar uma moção de confiança que permita colocar em pratos limpos. Ou porque os partidos, de uma vez por todas, deixam passar, ou porque vamos ouvir o povo e vamos ouvir o país. É isto. E é isto que está na prática a acontecer e acho que é crucial. Sinceramente, parece-me que, e então, em termos da economia, não podia vir em pior momento, mas já que é preciso algo acontecer, se não for a aprovação da moção de confiança, então é melhor 2 meses de compasso de espera até eleições do que um ano e tal em lumbrando e num terrorismo político que atinge a credibilidade das instituições e a capacidade de profundidade de governação. Quando é que vai ser apresentada a moção de confiança? Na sexta-feira, como dizia hoje o Presidente? Eu o que ouvi dizer é que claramente correndo os prazos, eu não sou jurista, mas o que eu ouvi era falar nos prazos de 3 dias, portanto... Não, mas vai ter que ser aprovada primeiro em Conselho de Ministros, sexta-feira. Parece-me que é apresentada nos próximos horas, dias, e para ser votada, alguns ali em terças, quartas-feiras, se eu percebi bem. E quanto à data das eleições, o Presidente também já admitiu 11 e 18 de maio. Seriam datas que... são vistas com bons olhos no Governo. Se o Presidente admitiu, quem sou eu para me pronunciar? Dito isto, eu acho que tudo o que seja... E agora, a partir de agora, estamos a trabalhar no cenário da rejeição da moção de confiança, senão é difícil entabular esta conversa. Portanto, só para fazer bem esse caveat não inicial. Há dúvidas, não vai haver dúvidas. Portanto, tudo o que eu vou dizer nesse cenário é considerando que a moção de confiança é reprovada. Só para não estar em todas as respostas a ir lá. Eu diria que para o Governo, na percepção de como o mundo está, e podemos ir em pormenor, e o que precisamos de fazer, e o impacto que tem na economia, nomeadamente, e na visibilidade externa, quanto mais rápido, melhor. Mas já veremos o que é o entendimento do Sr. Presidente da República e os prazos a funcionarem. A moção de confiança foi discutida com o Presidente antes? Não sei. Sinceramente, ultrapassa-me se a conversa que houve entre o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro esteve presente esse tema ou não. Sou-lhe muito franco. Luís Montenegro está em condições de ir a votos com toda esta questão que em cima dos ombros. Ele não explicou nada no debate de hoje sobre isso.
É ele o candidato do PSD? Eu diria, primeiro, não explicou nada, se é em relação aos elementos, ao caso e por aí Não, fora, não. é em relação a esse ponto específico. Para a frente. Nesta hora, pode quase parecer absurdo o que eu vou dizer, mas eu acho que o Primeiro-Ministro tem a força da governação que fez, tem a força do projeto que conseguiu já apresentar ao país e iniciar, tem a força, a meu ver, da percepção das pessoas, já veremos se é o caso, de que isto era desnecessário, não havia razão para se criar este tufão político, muito dele, a meu ver, artificial, sobre a matéria, e, portanto, se esse for o caso, o Primeiro-Ministro, eu acho que chega reforçado a eleições. Não entra fragilizado para a campanha? Não, eu acho que entra reforçado de alguém que mostrou obra, que mostrou determinação, que colocou a informação toda que pediram em campo aberto e de quem utilizou a figura da moção de confiança como in extremis, como último recurso para não permitir que o país ficasse nestas águas turvas em que são mortais para uma governação eficiente e nós, com o que se passa no mundo e com o que é preciso fazer em Portugal, isso não é suficiente, não dá a profundidade estratégica, a estabilidade política, a percepção de necessidade de reformas, o posicionamento no exterior, que é fundamental para fazer avançar o país. Portanto, não chega desgastado às eleições? Eu acho que as pessoas, isso só saberemos no dia das eleições. Eu acho que todo o seu projeto está em colo. A diferença em relação à última vez que se apresentou a eleições é que agora tem obra para mostrar. Tem reformas feitas, tem decisões tomadas, tem projetos em andamento. Tem execução de programas e de medidas, isso é bastante amplo, e até mostra a evidência histórica que os portugueses não gostam de interrupções forçadas e gostam que se deixe tempo a trabalhar. E a percepção, assim veremos, que eu vou ouvindo, deixe-me usar o tema das empresas, ou que vou ouvindo na rua, é que as pessoas não percebem como é que se criou este caso quando a base não o justificava e os elementos foram sendo dados. Portanto, se assim for, entre o que Luís Montenegro fez, entre o que o Governo apresentou e executou, e entre o momento que existe no mundo e no país, eu acho que isso pode dar muita força ao Governo e em particular ao Primeiro-Ministro para se apresentar a eleições. Há uma coisa que nunca se percebeu, porque é que, a seu ver, o Primeiro-Ministro, sobre este caso da Spuni Viva, não adotou a mesma atitude que adotou em relação à sua Casa de Espinho, em que fez uma conferência de imprensa e respondeu às dúvidas dos jornalistas? Mas vamos lá ver, eu quase que inverto aí a questão que é o que é que ficou verdadeiramente por responder. Sinceramente. Não, mas primeiro eu gostava de perceber, porque já houve um precedente e houve uma atitude por parte do Luís Montenegro que agora não foi seguida. E é isso que o país não percebe. Por acaso, eu acho que em ritmos diferentes o resultado é o mesmo. Ou seja, na prática, nós chegamos ao fim destas 2, 3 semanas, que são aceleradas em termos de pedidos e de respostas de informação, em vários momentos, em vários modelos, e em relação ao caso anterior, e há um aspecto comum, há um padrão. É que o Primeiro-Ministro respondeu e abertamente e colocou em campo aberto todos os elementos, mas fez até questão de dizer, primeiro, de que muitos dos elementos já constavam das suas declarações. E segundo, fez questão de ir mais longe até de muitas situações análogas, equivalentes, que se possam comparar do passado. Ou seja, quando ele diz, eu
demonstrei os rendimentos nos últimos 15 anos. Eu expliquei o objeto e a atividade das empresas. Eu revelei o perfil e o nome dos clientes e de colaboradores e a evolução da faturação e o sentido da sociedade. Quer dizer, os elementos não é diferente, empresa ou casa, o que aconteceu em termos de estarem acessíveis ao público em geral e a quem tem que auditar. É que Luís Montenegro não esteve disponível, não mostrou mesmo a disponibilidade para responder às questões e às dúvidas que da primeira vez. Eu acho, vamos lá ver, mostrar disponibilidade é um conceito subjetivo. Não é, que é respeitável a pergunta. Aceitar perguntas dos jornalistas na conferência de imprensa, por exemplo? Helena, eu acho que o fundamental é perceber se ficou alguma informação ou alguma questão por ser respondida. Eu acho que essa é a pergunta que os portugueses fazem. Isso vai ser discutido na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas porque o Primeiro-Ministro não se livra da Comissão Parlamentar de Inquérito. Certo, certo. O que, aliás, é interessante para desativar o tema de que as eleições são para evitar Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse tema, ao menos esse, fica esclarecido que não há aqui uma instrumentalização de eleições, o que seria então num Primeiro-Ministro. Mas mesmo em relação aos outros aspectos de observador, eu estou na minha qualidade de observador, o que eu vejo é que os elementos ou já tinham sido submetidos ou acabaram por ser dados no momento próprio e na sede indicada. Portanto, de repente, fazemos... E os portugueses far-se-ão essa pergunta, não é? Mas, afinal, o que é que ficou por saber? E eu ainda não consegui, como observador, detectar o que é que ficou Miguel por responder. Miguel Poiares Maduro, Paulo Portas, Lobo Xavier, que disseram que desde a primeira hora o Primeiro-Ministro devia ter fechado aquela empresa porque isso criava suspeições que não eram admissíveis. Mas aí já entramos no espaço das opiniões e das considerações e das sensibilidades. Eu acho que estas matérias são tão delicadas e tão importantes que eu acho que nos devemos atestar, até por proteção do bom nome das instituições, já não digo só da figura do Primeiro-Ministro. Há as evidências objetivas. Alguma questão ficou por responder, eu, como observador, não encontro nenhuma. Portanto, e algum elemento que seja conhecido, entra no território da ilegalidade? Nenhuma. Há uma dúvida que ficou por responder, eu estou a basear no que foi ouvido como observador. Quem geria a empresa, porque até hoje não se percebe, e a percepção que existe é que, enquanto Primeiro-Ministro, Luís Montenegro também continuava a ajudar a empresa. Não, quem é que o senhor acha que geria a empresa? Helena, não parece. Eu acho que quando se diz que se percebe, eu não percebo assim. Então quem é que o senhor acha que geria aquela empresa? Acho que é claríssimo qual era a gerência da empresa e quem eram os colaboradores externos que ajudavam a fazer a atividade da empresa. Os gerentes. A mulher de Luís Montenegro. Ou seja, nós temos que... É isso que o senhor acredita? Eu, acima de tudo, procuro dados objetivos. Mas a minha opinião é uma entre 10 milhões. E ouviremos, se for o caso disso, também nisso, a opinião dos portugueses sobre essa matéria. Mas, sinceramente, eu tendo, talvez por ter passado 8 anos na banca, onde se tem que ser muito escrupuloso nas auditorias de conformidade, eu tendo, e por respeito às pessoas... O senhor já passou por alguma situação destas em que teve que fechar alguma empresa em algum cargo, nomeadamente agora que está no governo? Eu fechei uma empresa minha antes de ser ministro, sim. Mas atenção, as soluções, cada caso é um caso. E teve também incorre em alguma escusa, fez algum pedido de escusa por algum motivo? Não tive nenhum motivo, até porque eu fechei a empresa antes de assumir funções. Mas lá está, cada caso é um caso. Há formatações, há modelos. O ponto não é... Foi uma questão de escolha se os modelos são iguais a todos. Eu acho que foi escolha do Primeiro-Ministro e a questão que todos devemos colocar nesta situação ou outras ou no futuro está ou não está dentro da estrita legalidade. Não vejo nada que aponte para não estar. A questão é que a família direta do Primeiro-Ministro continuava a receber uma avença mensal a partir de uma empresa... por exemplo, a Sol Verde, que está, por exemplo, com a concessão dos jogos de casino para renovar no final do ano. E aí o Governo terá de tomar uma decisão.
não há aqui um conflito de interesses e isso não podia ter, esse eventual mal não podia ter sido cortado à raiz? Não, vamos lá ver, isso é o pressuposto que há um mal. Ponto 1. A família direta, não. A sociedade tinha os seus clientes, dentre os quais a Solvay. Os clientes que foram gareados por Luís Montenegro, Certo, o próprio assumiu isso. Mas não sei quem angariou na altura. O que eu estou a dizer é que isso a carteira de clientes comercial de uma empresa é um património das empresas, é um ativo das Mas empresas. foi assumido que foi constituída Mas é um património e a empresa, para os manter, qualquer empresa tem que demonstrar competências e capacidade. Aparentemente é isso que acontece, não é? Bom, segundo aspecto, em relação ao tema das concessões. Vamos lá ver, está clarificado que o Primeiro-Ministro pedirá escusa num caso de uma decisão dessa matéria. Aliás, é interessante o que foi hoje apontado. O caso que foi dado já no âmbito do nosso governo, que em relação ao recurso para o Supremo Tribunal Administrativo foi feito por este governo, em que, na prática, o Tribunal Arbitral condenou o Estado a pagar uma indenização, uma compensação de 15 milhões, e este governo, em julho de 24, recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo e foi agora dar de razão. E ainda hoje o Primeiro-Ministro disse isso no Parlamento. E quem interveio o Ministro da Presidência e até o Secretário de Estado do Turismo, porque é quem está na sua alçada esta matéria mais diretamente. Amanhã, o tema dos procedimentos para os concursos com publicitação internacional, para os concursos para as concessões, será feito com os escrúpulos máximos e os procedimentos mais apertados e os parâmetros mais exigentes. Mas não é porque este caso seria sempre feito assim. Que será um concurso internacional, haverá um júri, que será designado o órgão competente para a decisão a quem contratar, serão apresentadas as peças procedimentais do concurso. Quer dizer, é como se fosse, e é mesmo com o calibre de uma concessão ou de uma privatização. Estes processos hoje em dia são altamente e bem auditados, processualmente conduzidos, com transparência máxima, e que o Primeiro-Ministro já o disse, vai alegar escusa e não ter qualquer interferência na matéria. No dia que nós perdemos a confiança que seja na capacidade dos mecanismos de acompanhamento e da validação das suas conformidades, seja na palavra das pessoas, torna-se mais difícil. Portanto, o que eu vejo é, sinceramente, acho que, de certa maneira, há aqui um exercício e um esforço de transparência, de clarificação. Agora há uma agenda política que se abre porque este processo todo ganhou vida própria, e há que ver como é que seguimos em frente. Em última análise, acho que é mesmo isso que estamos colocados. Ou seja, há 2 moções de censura que foram rejeitadas, há uma apresentação de uma moção de confiança, há os elementos que foram disponibilizados, tanto quanto sei e observo, como todos os portugueses, em relação a todas as questões, com enorme transparência, a maior parte dos elementos que eu vi já estavam nas declarações e foram sendo complementados à medida que foram sendo pedidos. E, portanto, temos esse caso. Haverá uma comissão parlamentar de inquérito, portanto, que se encarregará, se assim for entendido que está dentro do âmbito e do escopo natural das comissões parlamentares de inquérito, para averiguar o que tiver que averiguar, e se não ficar clara a moção de confiança, vai-se a eleições para que seja o país, o povo, a dizer o que é que entende que deve ser, se este governo tem condições para continuar, um governo na alçada deste Primeiro-Ministro, para retomar onde foi deixado o trabalho, se houver esta interrupção, ou se entendem que devem mudar de caminho. É isto. O ministro adjunto Castro Almeida fechou uma empresa quando foi tornado público. Ele tinha 15% de participação de uma empresa. Acha que o ministro Castro Almeida mostrou um sentido ético maior do que o primeiro-ministro? Não acho que ou há ética ou não há ética. É a maneira como eu vejo. Não há graduações. E o que eu vejo no sentido ético do Primeiro-Ministro, com os elementos que ele apontou e teve o cuidado de demonstrar,
é a ética plena. Ou seja, se não há ilegalidade, não há falta de ética. O ministro Castro Almeida teve também a presença de espírito e a ética de dizer: sim, senhor, entendi que era prudente fazer esta decisão. E outros que fecham as empresas antes. Tudo isto é válido. Não teria sido prudente o primeiro-ministro fazer a mesma coisa? O primeiro-ministro alega que, estando na legalidade absoluta e estrita, sendo um tema que não fere de todo a sua capacidade, a sua isenção, os seus princípios e a sua objetividade e a sua transparência, não vê razão para fazer de outra maneira. E até acho que há uma certa consistência no que o Primeiro-Ministro diz, dizer o que está aqui em causa, sendo isto legal, sendo isto válido, cada vez mais sendo normal, natural, até recomendável que os perfis dos políticos, que as pessoas tenham passado e que tenham futuro e que tenham... Nós não podemos querer, de certa maneira, ter gente com competência, com experiência e com independência e depois cercear, apesar da legalidade das situações. Isto é um exercício muito complicado se o país entra por aqui, que aliás não é visto sequer noutros países, sinceramente. Quer dizer, e daí foi ter sido dado exemplos. Então ontem o presidente, o líder do grupo parlamentar do PSD, o Lopes Soares, apontou exemplos equivalentes no tempo, o Dr. Mário Soares, o Dr. Francisco Balsemão, e também é possível fazer exercícios no espaço, não é? Outros países onde isto acontece. Lembra o primeiro-ministro inglês, ainda há pouco tempo, que tinha uma... e a mulher, quase um império de empresas. Isto acontece desde que sejam cumpridos escrupulosamente as regras de transparência e de conformidade. Político, não é um caso judicial. Mas claramente, eu acho que ainda ninguém alegou que é um caso judicial, não é? Com os elementos que temos, mais uma vez... Numa próxima legislatura, e se Luís Montenegro ganhar as eleições, isto poderá continuar? Mas continuar o quê? Ou seja, eu por acaso acho que era muito importante que os esclarecimentos tendo sido dados. Agora vai submeter, segundo vi, à entidade da transparência para fazer uma revisão e auditoria das suas declarações, dos seus rendimentos, do seu património, das questões que estiverem aberto. Uma comissão parlamentar de inquérito. A relegitimação, se for o caso, em eleições, do tema do aspecto político, a certa altura, o que é que fica por ser esclarecido ou definido, sinceramente. Portanto, eu quero acreditar, por sanidade da democracia, que a certa altura as pessoas sentem-se, se estiverem de boa fé, sentem-se esclarecidas e precisamos seguir em frente. Que isso é que eu acho que é o grande desafio. Quer dizer, seria impensável... Vamos falar sobre o futuro. Termos eleições e ainda continuarmos agarrados ao passado, a querer ir atrás do futuro que tem desafios complexíssimos. Se o PSD ganhar as eleições novamente e com maioria relativa, com quem é que vai governar? Isso é uma grande questão para colocar a quem ganhar e ao líder do PSD antes de o fazer, sinceramente. Não é algo que me compita pronunciar. Acha que pode pedir a ajuda do PSD do Chega, por exemplo? Acha que aquele não é não, continua válido? Era isso que eu queria perceber. Resposta que não lhe consigo dar, sinceramente, Helena. O que eu acho, que me parece evidente, é que o PSD vai apresentar-se a eleições de cabeça erguida, com obra feita e com um primeiro-ministro determinado e até com a força de não ter tido medo de pedir o esclarecimento e a legitimação ou no Parlamento ou em eleições. Mais não se pode pedir a um Vai líder. pedir uma maioria absoluta como Cavaco Silva para imitar a história de 87 que o PSD gosta muito? Todos esses aspectos são aspectos que cabe ao Primeiro-Ministro, ao líder do PSD que se vai apresentar a eleições, a definir. Acha que é possível, nestas condições, uma maioria absoluta para a AD? Vou-lhe responder do meu ponto de vista pessoal. Acho que é possível o PSD reforçar o seu voto em eleições. Acho que as pessoas estão contentes com o trabalho que se está a fazer.
acho que as pessoas têm a percepção da complexidade da situação, têm a consciência do quanto o trabalho que estava a ser feito e as reformas que estavam em curso ou anunciadas e a aceleração do crescimento passa por políticas como as que quisermos fazer, têm a intuição de que mesmo que não se conseguiu fazer, porventura, quiçá, vem de uma maioria insuficiente, e têm a percepção, a meu ver, que alternativas não são assim tão claras como isso. Admito, acho que temos que, obviamente, fazer o trabalho e sem excessos de confiança, mas eu admito como cenário possível que a votação no PSD se reforce em relação às últimas eleições. Não, já percebi que não quer dizer a expressão maioria absoluta. O reforço pode chegar lá. Olha, mas a sua pergunta já é um bom indicador, não é? De como é que o país pode pensar. Porque só conceber que podemos chegar a uma maioria absoluta, eu considero isso um elogio para o nosso trabalho. E isso, se muita gente pensar assim, quer dizer que, pelo menos, o reforço da votação que tivermos é algo de realista e não de utópico. E acha que ao fim do ano, vai fazer um ano depois, com eleições em maio, o líder do PS vai estar mais fraco do que nas últimas eleições? Eu acho que o líder do PS terá que explicar ao país e justificar porque é que, com 2 moções de censura chumbadas, com o governo com condições para governar, chuma uma moção de confiança. Ou seja, porque é que, na realidade, se assim for, em última análise, quem precipita, vamos ser honestos, não é? Quem dá o último passo para avançar para eleições é quem votar contra a moção de confiança. É assim, isto é matemático, não é político. E, portanto, o Primeiro-Ministro justificará porque é que apresentou uma moção de confiança. Penso que parece-me claro. Já estão à evidência os elementos todos e continua impiedosamente a não se querer ver e, portanto, ouçamos o Parlamento, se o Parlamento não nos der confiança, ouçamos o país. Parece-me um racional absolutamente claro do que está a fazer. Em relação ao líder do Partido Socialista, terá que explicar ao país porque é que, e do Chega, se for o caso, porque é que precipitam o país em eleições, numa mini crise política, espero bem que seja mini para ser compactada no tempo, quando estava um país a governar, os elementos esclarecidos e o mundo a precisar em desafios complexos, a economia a crescer. O governo não quis esta crise? Isso parece-me evidente, não é? Ou seja, utilizou todos os elementos possíveis. Em que fez o contrário de ser uma coisa rápida, que prolongou. Não queimou etapas, Helena, justamente, lá está. Eu acho que nós fomos empurrados para apresentar uma moção de confiança. Porque sinceramente... Eu lembro-me do discurso do Primeiro-Ministro na tomada de posse, apontava para isto. Deixa-nos trabalhar. Claro. Senão um dia... Não, vamos lá ver. Na tomada de posse o que disse é nós entendemos que só faz sentido governar numa época como esta, em que se joga investimentos externos, em que se joga perigos nas fronteiras europeias, em que se joga reformas estruturais como a da saúde, como a educação, em que se joga a execução de fundos europeus, em que se joga a atração de investimento, todas estas matérias implicam condições. A pessoa não está aqui a governar a qualquer preço, nem está para estar só no governo. Nunca foi tão elevado o nível de responsabilidade perante a complexidade da situação mundial e nacional. E, portanto, o que foi dito foi só faz sentido estarmos enquanto tivermos condições de elegibilidade política absoluta. E, na dúvida, o Primeiro-Ministro, consistente e fiel a esse princípio original, é bem relembrado, nesta situação diz, vamos ver se o Parlamento chumba a moção de censura. Chumbaram. Não chumbaram. E depois é apresentada uma moção de confiança porque aparentemente não é suficiente. E se a moção de confiança não passar, tem que ser eleições. Há pouco falava de terrorismo político. Acredita que a campanha... de terrorismo político. Sim.
Acredita que a campanha que aí vem para as legislativas antecipadas pode ser uma campanha suja, como se costuma designar? Eu não gosto do termo campanha suja, mas eu espero mesmo que perante o que está em cima da mesa, volto a dizer, em termos de desafios com que o país é confrontado e os desafios externos altamente complexos, sistémicos e de vulto, que o mundo é também confrontado, que nós tenhamos bem consciência de comparar projetos, comparar obras feitas, comparar resultados, comparar reformas, comparar equipas e não andar à volta destes casos que, tanto quanto vejo, os elementos estão todos expostos e estão todos divulgados, e os que não houver, haverá uma comissão parlamentar de inquérito. Era só o que faltava, a meu ver, que se substituísse uma CPI por uma campanha. Não há um PRR para a defesa, como pediu o Primeiro-Ministro, nem há dinheiro a fundo perdido. A Presidente da Comissão Europeia defende a mobilização de 800 mil milhões de euros provenientes dos orçamentos nacionais e de uma nova linha de crédito para aumentar o investimento na defesa. Portugal corre aqui o risco de ficar sem um superávit? Não me parece, até porque isto funciona numa equação vasta, ou seja, haverá um waiver em relação aos déficits, primeiro ponto. Vamos ver como é a construção dos 800 mil milhões. Eu ouvi falar, por exemplo, numa linha específica de crédito e outra de 10% do valor para que sejam grants, ou seja, que sejam diretos de um orçamento europeu, e depois a capacidade de cada um dos países mobilizar. Parece-me que há uma percepção a nível europeu que isto não se pode construir, tem que se construir com velocidade, com músculo. Estamos a fazer o trabalho de fundo da economia e defesa justamente há muitos meses que antecipámos isso, já agora, e não pode ser feito com o sacrifício de outras áreas, ou seja, de como sociais, nomeadamente, ou seja, como aconteceu muitas vezes, ou seja, quando o próprio PRR, se for ver bem, é construído em cima do quadro financeiro plurianual. É essa a solução que a Europa terá que encontrar, ativando via do BEI, ativando garantias soberanas transversais a nível europeu. Não me parece que seja possível, nesta dimensão, construir um orçamento que vai ter que se mobilizar a curto prazo em cima de cortes. Está terminada esta Hora da Verdade. O nosso convidado foi Pedro Reis, Ministro da Economia. Agradeço que tenha aceitado o convite para aqui estar. Este programa teve gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Ricardo Fortunato. A sonorização é de Diogo Casinha. Regressamos na próxima semana.